Bem, então vamos iniciar o nosso encontro de hoje, né? Falar um pouquinho sobre a inclusão, os cadastros e as dificuldades que nós temos de acesso no Recria. Então, para que todos vocês possam me conhecer, meu nome é Gislaine, eu sou assistente social, servidora da FAS, e atualmente, então, eu estou auxiliando na gestão de parceria, na ausência da nossa colega Luana, que encontra-se em licença maternidade. Né? O motivo desse encontro, então, ele surgiu de diversos colegas que entraram em contato com o monitoramento e avaliação da diretoria de gestão do SUAS, né, e demais serviços questionando acerca das inclusões no Recria, visto que, em alguns momentos, né, nós conversamos sobre a importância de documentar, registrar os atendimentos e as inclusões dos nossos usuários, né, dos serviços, dentro desse sistema. E aí, então, né, diante disso, a fim de sanar essas dúvidas, né, que vieram desses colegas, então, nós optamos por fazer essa live, né, esse encontro para conversar um pouquinho com todos vocês, né, e tirar, então, todas as dúvidas que possam vir a aparecer. Esse encontro, ele também, então, faz parte, né, do nossos processos de percursos, enfim, da educação permanente, e a gente fica, então, à disposição, né, posteriormente também, para conversar sobre esses e outros assuntos que sejam pertinentes, então, à política de assistência. Para iniciar, então, gostaria de fazer algumas combinações, né, com vocês, pedir que todos mantenham os microfones desligados, que as dúvidas elas sejam feitas via chat, então, conforme o pessoal vá falando, vocês escrevam as dúvidas via chat, eu vou estar coordenando, então, faço as anotações e depois sigo a ordem, então, dos questionamentos e encaminho para as colegas responderem. E também, né, reforçar que essa live vai ficar gravada e posteriormente vocês podem repassar para os colegas que não assistiram e também assistir novamente, caso seja de interesse. Então, eu gostaria de passar para a nossa presidente, para que ela possa falar, né, a nossa presidente Catiane, para que ela possa dar as boas-vindas a vocês. Oi, gente, muito bom dia. Ontem à tarde estávamos juntos, né? Alguns de nós aí já se viram ontem e é uma alegria poder começar a sexta-feira com vocês e estar com esse grupo tão importante reunidos. Queria cumprimentar de uma forma muito especial a Odete, nossa presidente do Condica, né? Parceira aí, é muito bom contar contigo, Odete, e com o conselho todo, né? Eu sei do trabalho e todos nós aqui sabemos do trabalho que o conselho vem fazendo e da caminhada que cada pessoa que está no Condica tem, né? Não só profissional, mas pessoal. Cumprimentar as nossas diretoras aqui da FAS, Giovanni Foquesato, Georgia Tomasi, que eu estou vendo aqui, posso perder alguém, tá, gente? Eu já vi a Jamila também aqui, a diretora de proteção especial. Cumprimentar as meninas do monitoramento, da gestão de parcerias, aí a Gi está representando, né? As meninas do NEPAS, assim, agradecer por esse encontro que está sendo feito pelo NEPAS também. Nós acreditamos muito na educação, acreditamos muito na questão da educação permanente, da educação continuada, tem vários termos aí que a gente pode usar, né? E desejo muito que possa ser um dos muitos encontros esse que a gente vem fazendo. Queria cumprimentar também todos vocês dos trabalhadores do SUAS, né? Eu falei ontem, venho falando muito nas minhas falas, assim, que nós estamos juntos, independente da gente ser estatal e não estatal, a gente trabalha por uma causa única, e a partir disso queria referenciar a Cristiane Dornelles, também está aqui com a gente, a nossa diretora, e queria referenciar como uma forma de agradecer o trabalho de todos, duas pessoas que eu vi aqui, que estão aparecendo na minha telinha aqui, que para mim tem muita relação na minha vida pessoal e com o Recria também, que é a Rosângela, né, Rosângela Painha, aí a vida inteira nos auxiliando na fase, referência no Recria, e a Simone também, que já trabalhou no Recria aqui na fase, então, dessa forma, sintam-se todos muito respeitados e admirados, assim, por mim. E queria dizer também que a gente recebe com muito carinho as colegas da educação. Eu não sei exatamente quem está aqui da educação, depois se quiser escrever,
nós fizemos um convite para que a educação pudesse estar nos acompanhando, conhecendo o Recria também, né? Estivemos com a secretária de Educação essa semana, apresentamos para ela o Recria, a gente vem falando de uma forma muito especial do Recria e convidando a todos que de alguma forma fazem parte dessa rede para que a gente potencialize essa ferramenta, que a gente sabe que é uma ferramenta que tem, que é um pouco devagar, né, gente? Que precisa ser atualizada, mas que é o que a gente tem. E queria dizer para vocês que há 16 anos, né, eu já estou na rede, principalmente dos direitos da criança e do adolescente, e conheci o Recria, já alimentei o Recria, fiz muitas pesquisas no Recria também, e sempre foi algo que me deu muita base para trabalhar, né? E quando eu acabei, na minha caminhada profissional, conhecendo outras cidades, outros estados, eu sempre referenciei muito o Recria. Eu tenho muito orgulho do Recria. E esse encontro é para que a gente juntos possa potencializar essa ferramenta que a gente tem. Depois a gente vai buscar formas de poder melhorar o sistema, né, que a gente tem. Não sei muito bem como, mas a gente vai pensar em estratégias para melhorar esse sistema. Tem uma parte que é tecnológica e tem outra parte que é humana e que depende de nós. E é essa parte humana de cadastramento, de atualização, que a gente está convidando todos aqui para estar fazendo, né? E por isso a SMED também está aqui conosco, para que possa conhecer, para que possa alimentar, de repente, a gente vai estudar, conversar com o Comdica, ver o regimento, como a gente faz isso, mas o que nos mostrou que nesse momento a gente precisa é o pedido de socorro das pessoas que precisam da assistência. E que a gente tenha a educação também auxiliando com benefício eventual nesse momento, e aí a gente vai começar a bater esses dados. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, servidores, trabalhadores do SUAS, da educação, e são, na verdade, servidores como um todo, estatal ou não, da cidade de Caxias do Sul. E é isso que nos une nesse momento. Um bom encontro para todos, que a gente possa ter muitos encontros de capacitação nesses anos que estaremos juntos também. Muito obrigada. Muito obrigada, Tati. Vou reforçar, então, que todos verifiquem se os seus microfones eles estão fechados, né, para que não tenha nenhuma interferência nas falas, tá? E agora, então, passar para a Odete, presidente do Comdica, para que ela possa, então, cumprimentá-los. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste momento com vocês, numa formação, numa capacitação dos profissionais que vão trabalhar com essa ferramenta importantíssima para a socialização das informações e para o andamento do trabalho de todos esses profissionais que estão ali na ponta, trabalhando no acesso da garantia de direitos para todos os seres humanos, né? Então, pessoal, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa de retomar essa atualização desta ferramenta extremamente importante. Ela ficou um pouco deixada para trás, essa ferramenta, por um período, mas a gente sabe como o acesso às informações ele é extremamente importante na condução dos trabalhos e o quanto agiliza, né, e poupa, digamos assim, vamos usar esse tempo, poupa um esforço enorme em busca de informações. Quando se tem informações precisas, atualizadas, daquilo que a gente necessita para dar andamento aos trabalhos e na agilidade na condução da prestação dos serviços, isso é extremamente importante, né? Então, eu quero parabenizar a direção da FAS, na pessoa da presidente Catiane, né? A presidente, você, junto com toda a sua equipe, por este olhar, né, para esta ferramenta e na capacitação dos profissionais, para que realmente isso volte a ficar ativo, né, e que a gente consiga agilizar nosso trabalho
que ele seja realmente, o Recria, né, esta ferramenta extremamente importante, reativada, reorganizada, atualizada, para facilitar a vida de todos. Então, nossa gratidão, e estamos à disposição, enquanto Condica, né, para tudo que for necessário para que as atividades, os serviços e esta rede funcione da melhor forma possível. Gratidão imensa por este momento e sucesso a todos na condução deste trabalho. Muito obrigada, Odete. Nós também gostaríamos muito, né, que essa ferramenta ela seja utilizada da melhor forma possível. Obrigada. Então, gostaria de apresentar, né, as nossas colegas que vão conduzir o encontro. A Helena, que é educadora social, hoje atua na diretoria de gestão do SUAS, como educadora, né, e na proteção social básica. E ela também é membro, né, da comissão do Núcleo de Educação Permanente do NEPAS. E a Rosângela, que é agente administrativa do CRAS Norte, que a Cátia já apresentou, então, que tem uma vasta experiência, então, né, na inclusão e atualização no Recria. E explicar para vocês, então, né, novamente o nosso formato de trabalho de hoje, né? Nós vamos iniciar, então, esse encontro com os questionamentos prévios que foram encaminhados por e-mail. Então, as meninas vão apresentar como se dá, então, né, o Recria, como são as telas, enfim, iniciais, e posteriormente vão sanar as dúvidas que foram encaminhadas, e no decorrer, então, né, dessas apresentações e dos questionamentos, vocês podem, então, estar incluindo todas as dúvidas no chat, que conforme a ordem que vocês encaminhem, então, no término dessas apresentações, nós vamos, então, dirigir então, para que elas façam, que elas possam responder. Isso, então, por favor, meninas, vocês podem iniciar, então, o trabalho de vocês. Gi, posso quebrar um pouco o protocolo? Sim, claro. Vou aproveitar essa oportunidade, assim, até para trazer uma das coisas que fazem muito sentido na minha vida, assim, né? Uma das premissas para mim, e que eu acabei conhecendo quando eu conheci a justiça restaurativa e os círculos de construção de paz, diz que, né, um dos princípios, dos pressupostos dos círculos de construção de paz, diz que o mundo está totalmente interconectado, né? A gente não se livra de nada e nem de ninguém, como se a gente fosse parte, e a gente encontra as pessoas. Eu penso muito isso no nosso trabalho com crianças e adolescentes, principalmente, né? Eles são nossos, independente de eles serem da assistência ou da educação, eles são nossos. E aqui a gente tem um exemplo claro de que uma criança nossa está numa escola, seja municipal ou estadual, essa família está na UBS, essa família por vezes frequenta o CAPES, enfim, a gente está junto, né? E a gente se encontra depois, e a gente não sabe muito bem como se encontra. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de receber a Helena aqui, né? A Helena, eu brinco com ela, e quando eu voltei, né, Helena? A Helena é a grande culpada de eu estar aqui, no sentido, porque a Helena me selecionou em 2004 para ser estagiária da FAS, né? Então, ela trabalhava na equipe que coordenava os centros educativos. E quando eu participei de uma seleção com 20 e poucos estagiários, ela olhou para mim. E depois eu tive outras tantas pessoas que também foram me olhando e me dando oportunidade. Então, Helena, eu queria te receber aqui hoje, né, e os demais colegas, mas queria aproveitar essa oportunidade para te agradecer por me olhar, por os outros diretores me enxergarem, por depois a Lurdinha me enxergar, e assim a gente vai, né? E o quanto a gente precisa, e essas crianças e adolescentes precisam de pessoas que enxerguem eles. Às vezes a gente não sabe os potenciais que a gente tem. A gente precisa de um olhar, de alguém que acredite na gente, né? Então, eu não podia deixar a oportunidade, porque eu também acho que as coisas desafiadoras a gente tem que falar sozinho, e os agradecimentos e os elogios a gente tem que falar em público também, né? Então, através de ti, Helena, eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim e fazer um convite para que a gente não perca a sensibilidade dos nossos olhos, principalmente pelas pessoas que são mais invisíveis na sociedade, como o público da assistência. Obrigada.
Então, aproveitando, Cati, já falei para ti e vou repetir agora, né? Na verdade, eu só vi ali uma luzinha, né? E aí foi dado espaço para essa luz se esparramar, que foi muito bem aproveitado esse espaço. Eu vou começando aqui, Ok. E aí depois eu acho que a gente pede para as meninas ir colocando as lâminas, enquanto elas colocam lá as telas, eu só vou falar umas 2, 3 coisinhas assim. É engraçado como a gente dá voltas e como a gente se reencontra, né? Então, essa história minha com a Cati e tantas outras que, se a gente for ver na rede, como que acontecem assim, depois de alguns anos a gente se reencontra em outras situações, né? A Recria, e agora então a Recria está proporcionando esse reencontro de muitas pessoas. A Recria, ela foi criada para uma função e ao longo do tempo meio que isso foi mudando. A gente se ficou com a parte de que a Recria ela pode ser vista e alimentada por quem tem acesso a ela, e ela deixou de ser só a rede da criança e do adolescente. Com o passar do tempo, ela passou a ser usada também para a rede que trabalha com adultos e idosos, por ser um canal de comunicação entre todos os serviços, né? Que não só o telefone, aí uma família chega num lugar, ela pode ser buscada ali, tu já sabe todos os locais que ela passou e tu faz contato com esses locais. E no início ela tinha uma função assim de colocar todos os históricos. Hoje em dia não mais, assim, os serviços de convivência já estão bem familiarizados, porque a Recria, no edital agora, eles devem colocar todas as inserções e desligamentos. Nesse momento, vai além, né? Vai essa questão da oferta da cesta básica, por todos os motivos que já foi explicado anteriormente pela Cati, ontem foi reforçado, ontem à tarde, na reunião que se teve também. Então, só para fazer um resgate, assim, um pouquinho dessas mudanças, assim, como que elas aconteceram, por que a Recria, assim, hoje em dia é usada por toda a rede, e é o que se tem, a gente vai continuar usando. Ela tem algumas dificuldades, mas ela é uma boa ferramenta de trabalho. Bom, agora eu passo para ti. E aí eu acho que conforme for passando, eu vou te ajudando aí. Vai lá. Ok. Então, pessoal, bom dia. Eu fui convidada para falar sobre o sistema operacional e eu aceitei o desafio porque eu domino o meu trabalho, né? De inserção, de atualização, enfim. Então, vou pedir para colocar a primeira tela para apresentar para vocês o Recria. Bom, o Recria, essa é a nossa tela inicial. A pesquisa, quando nós vamos colocar vamos pesquisar uma família. Ela tem de diversas maneiras, ou pelo sobrenome, ou pelo nome composto. Eu coloquei ali um exemplo da Silva. Da Silva é um sobrenome bem comum, então ele vai aparecer em torno de 550 nomes de famílias com o sobrenome Silva. Se nós temos certeza do nome correto, o nome composto, nós colocamos 2 nomes, por exemplo, Adailda Silva,
Olha que é um nomezinho difícil, né? Mas nós temos certeza que é esse nome. Daí a busca fica mais ágil. Atualmente, nós temos esses campos de RG dos cadastros realizados. Atualmente, podemos buscar pelo RG, pelo CPF, pelo NIS. Certidão de nascimento ainda não tentei, mas é isso. Pode passar a próxima tela, por favor. Então, ali eu coloquei, esse material está disponível, tá, pessoal? Como se faz a pesquisa de usuários? Então, feita pelo sobrenome, poderá feito pelo nome composto. Muitos nomes, sobe um pouquinho para mim onde está em vermelho, muitos nomes têm a grafia errada. E nós temos os nomes estrangeiros, né? Que até eu cadastrei uma Lohane, e vocês vejam bem que quando a pessoa diz Lohane, eu posso entender de diversas formas. Então, é muito importante nós fazermos essa busca de diversas maneiras. Pode passar. Então, assim, eu coloquei um modelinho como cadastrar novas famílias. É importante, pessoal, ter uma ficha cadastral e cópia dos documentos, porque existem muitas pessoas com nomes homônimos, né? Então, se nós formos buscar, tipo, uma Patrícia da Silva, nós vamos encontrar muitas Patrícias da Silva. Quando vocês forem cadastrar ou pesquisar, coloquem do lado do nome da Patrícia da Silva a data de nascimento, que aí quem vai estar pesquisando a Patrícia da Silva vai poder, então, localizar mais fácil. Eu dei um exemplo de como cadastrar ali, eu usei os meus dados, né? Coloquei Rosângela Paim Varisco, a minha data de nascimento e o sexo. Esses dados que contém ali, que estão em asterísticos, tem que colocar, tá? Senão não passa para a próxima tela. Se eu não sei a data de nascimento, eu estou com urgência de colocar na Recria, assinala ali do ladinho, data a confirmar. Pode passar a próxima tela. Na aba do endereço, vocês vão observar que quando eu coloco o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul aparece 2 vezes. É sempre a segunda opção, tá, pessoal? Porque foi aberto num período que as pessoas poderiam alimentar esses dados e houve duplicidade nas informações. Então, se eu tenho um comprovante de endereço, eu vou conseguir colocar o nome da rua direitinho, né, completo, o número, se é casa, se é apartamento, aí ali vão os dados, por exemplo, mora no apartamento 102, bloco 1, aí eu vou botar abreviado apartamento, né, APTO 102, bloco 1. Os telefones. Como o sistema não está atualizado, a gente coloca o código de área, o 54, e não coloca aquele 9 na frente, porque daí vai ficar incompleto. Coloca só os 3 dígitos primeiros, né, da operadora ali. Por exemplo, o meu telefone 9604 0394. Eu não vou colocar 996040394. Tá, na próxima tela, então, pode passar, Val.
os dados escolares. Aqui eu vi que muitas entidades colocam assim, estuda não. Ensino superior incompleto. Aí a pessoa vai lá na situação escolar e coloca infrequente. Não precisa. Só coloca estuda? Não. Qual é a escolaridade? Ensino superior. Pode subir um pouquinho. Val, pode subir a tela. Também, se eu estou estudando, eu coloco sim, a escola onde estuda, a série, né? A escolaridade em andamento. Isso serve bastante para a criança e para o adolescente. Até eu tenho deixado o ano e a série fora, porque de um ano para o outro troca, né? Mas ali a escola onde a criança ou adolescente está estudando é importante, porque se alguma entidade quer fazer contato com a escola, ela tem qual é a escola que a criança ou adolescente estuda. Estou indo muito rápido? Não? Tá, pode passar, então. Nós vamos para a próxima aba, que são os dados profissionais. Bom, nós estamos nesse período crítico de pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, né? Geralmente, eu estou colocando só a profissão. Eu não coloco a condição de trabalho ainda porque está muito instável, assim como a pessoa está num trabalho autônomo, ela já consegue um emprego, já está empregada. Aí eu coloco ali do lado da profissão. Vocês veem que tem uma aba que se chama complementação de renda. Para mim é bem importante a complementação de... Mas de novo, Fátima? Ah, sim. Tem alguém com o microfone ligado, né? Então, benefício de prestação continuada idoso. Benefício de prestação continuada deficiente. Pensões. Bolsa Família. Se a pessoa... Agora a gente não tem mais renda mínima, né? A gente tem o PRF e o PRE. Então, da inclusão social eu não costumo assinalar. Mas se me derem a informação que a criança e adolescente está PET ou recebe outros benefícios, eu coloco. Que é uma informação que a técnica que vai atender, ela tem mais esse dado da família para usar. Tá. A próxima aba, então, é moradia. A moradia, nós que estamos alimentando o Recria, nós não sabemos se a casa tem banheiro, qual é a condição da moradia, o número de cômodos. Então, o que é mais importante, a situação do imóvel, ali vai aparecer se é financiado, alugado, se é invasão, e eu geralmente uso a situação do imóvel, o tipo de material, alvenaria, madeira, adobe, né? Coloco se possui banheiro, porque agora também muitas pessoas que não tinham banheiro, a secretaria está indo nessas casas construir o banheiro, que já foi solicitado há muito tempo atrás. Então, pelo Recria, dá para a gente ver se a casa possui banheiro ou não. Não sinalizo tratamento de água, iluminação, porque, como eu disse, eu não sei, né? Não fui lá na residência para olhar, e nem a técnica faz isso atualmente. Pode descer um pouquinho, por favor. Ali onde diz a situação
se tem pavimentação, se tem luz elétrica, se tem água encanada, esses eu sinalizo. Porque tem famílias que não têm luz elétrica, que a gente chama o gato, né? Ou água encanada, mas ela tem na sua casa. Então, eu assinalo ali. Depois de todos os registros feitos, clicar em salvar. Pode descer para a próxima tela. Bom, aí, então, está o cadastro iniciado. Esse cadastro que eu fiz com o meu nome, eu posso ainda incluir um adulto, que tem ali a aba, mas incluir adulto. Eu posso incluir um adolescente. Atualmente, eu sou uma idosa, meus filhos não moram mais comigo, sou divorciada, somente eu, então, sou familiar, né? Aí eu vou lá em listar histórico. Pode descer. Eu vou em listar histórico. Essa parte é fundamental prestar atenção. Eu gerei ali um histórico enquanto eu estava alimentando. Mas daí eu vou criar um novo histórico. Esse novo histórico vai ser para... eu clico no meu nome, o histórico, eu vou informar qual é o atendimento, benefício que eu vim procurar no CRAS, que está descrito ali no atendimento específico. Se eu vim pegar um auxílio funeral, que é com a inclusão, mas às vezes a gente faz esse encaminhamento lá para a inclusão social. Se for uma cesta básica, se for serviço de convivência, ali nós podemos registrar qual tipo de atendimento e benefício que o usuário veio buscar na entidade, no CRAS, ou seja. Tá, agora eu vou falar de um outro ponto bem importante. Descrição pública. O texto, ele deve ser bem resumido, ele deve ser bem sintético. Vou botar lá, recebeu uma CB e coloco o nome da pessoa que digitou o cadastro ou a técnica que fez o atendimento. Por exemplo, vou dar um outro tipo de exemplo. Atualizou os dados cadastrais, mudou de endereço. Ponto. Eu vou citar o Ian lá do Murial. Coloca digitado por Ian, certo? Coloco a data que a pessoa foi atendida, não é a data atual, e salvo. Porque o sistema, ele vai colocar a data atual, né? Ele, depois no histórico, vai aparecer, então, a data que a pessoa registrou e a data de atendimento. Pode passar, né? Próximo. Tá? Então, ali está o exemplo que eu dei, né? Quando eu estava fazendo esse exemplo, eu digitei o meu nome 2 vezes, eu como responsável familiar e eu como pessoa componente da família. Verifiquem que o sistema colocou atendimento encerrado. Ali na descrição, atualização do cadastro realizada pelo usuário CRASnorte. Esses 2 históricos, eles devem ser excluídos. Por quê? Porque fica muita informação no histórico. Então,
como eu estava falando anteriormente, coloca lá a data, atualizou o cadastro digitado por fulano de tal. Pronto, isso, e remove um por um desses que o próprio sistema gerou. Ele vai dar uma tela, o registro será removido permanentemente, continuar, remover, tá? Vocês só não vão remover aquele que vai ficar permanente, tá? Pode baixar mais um pouquinho. Para exclusão de usuário. A exclusão de usuário, ela não é tão simples assim. Eu consegui achar um meio de excluir quando eu inseri a pessoa 2 vezes e, na realidade, é uma só. O que eu vou fazer? Eu vou excluir um por um, né? E depois eu vou lá na tela inicial do Recria, vou procurar o meu nome e daí eu vejo que eu consegui excluir um componente, que era Rosângela Varisco em 2 vezes. Podem observar que ficou uma vez só. Novamente, eu vou lá, clico em cima e excluo esse, já está, se vocês forem procurar o meu nome hoje no Recria, vocês não vão achar, porque eu consegui deletar todo o trabalho que eu fiz, tá? Daí ele vai me dar um sinalzinho ali, registro não encontrado, né? Porque consegui excluir o meu registro do Recria. Pode passar para a próxima. Tá? Essa é a ficha cadastral do Crasnorte. Rosângela. É a ficha que o técnico preenche o seu atendimento com a família. Jó, Oi. eu queria, antes de tu continuar, complementar umas coisas para não se perder. Sim. E aí depois tu vem para essa do cadastro, tá? Assim, ainda eu quero voltar lá na busca, aonde fala a busca. Quando a gente vai buscar, eu sempre falo para as pessoas que eu converso sobre Recria. É na tela 1. Que buscar na Recria é uma arte, assim. Tu faz meio que um papel de detetive. Isso. Então, olha só, a Recria, ela não diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, se eu digitar um nome todo em maiúsculo, todo em minúsculo, não vai fazer diferença. Porém, a acentuação e tio faz toda a diferença. Então, eu gosto muito do sistema do cadastro único, que ele não aceita acento, né? Por exemplo, esse exemplo que a Rosângela usou, Patrícia da Silva, vai ter muita Patrícia da Silva e muitas vão ser a mesma. Muitas vão ser a mesma Patrícia, porque um serviço pode ter cadastrado a Patrícia com acento e o outro pode ter cadastrado a Patrícia sem acento. E a Recria, ela não conecta o que é de uma família com outra. Então, ela vai fazer uma pergunta quando eu for cadastrar, se essa pessoa já está cadastrada no nome de tal, continuar o cadastro, eu posso continuar, ela não vai impedir. Por isso que tem tantos cadastros duplos. Então, outra coisa que dificulta a busca é os espaços. Se quando eu fui cadastrar a família, eu coloquei lá no nome e sem querer eu dei 2 teclas de espaço entre o nome e o sobrenome,
Quem for buscar o nome e o sobrenome nunca vai achar, porque eu dei 2 espaços. Então, essa também, por isso que eu digo que é uma arte. Às vezes a gente bate no teclado sem querer e deu um espaço antes de digitar o nome e nem se deu conta. E faz todo o cadastro ali que a Rô mostrou e salva. E aí depois vai procurar esse cadastro e não acha mais. Como a Recria cai durante, ela fica, ela é pesada, ela demora para cadastrar, às vezes durante o processo ela cai, a gente acha que não aconteceu, mas pode ter acontecido isso, de ter, a gente deu um número de espaços que não era o correto e não acha mais. E mais uma... quando um serviço faz o cadastro, fica ali em aberto para todo mundo que tem o acesso poder alterar esse cadastro. Então, eu posso incluir históricos no cadastro que já existe, e eu posso também complementar informações. Eu posso ir lá num membro da família e colocar que não mora mais, eu posso incluir novos membros da família, não precisa ter um cadastro para cada serviço. Eu falo isso porque tem serviços que acabam realizando um outro cadastro da família, mas não quer dizer que se foi, por exemplo, o CRAS Norte que cadastrou, que quando o Serviço de Convivência Santo Antônio for cadastrar o ingresso dessa família no serviço, ou ele precise fazer um novo cadastro. Ele usa esse que já tem no sistema. E aí ele pode usar para fazer alterações e pode usar para colocar os seus históricos ali. Era isso. Rô, devolvo a palavra para ti. Então, eu quero só dar, assim, uma ideia de como é a nossa ficha cadastral, que a técnica, quando vai fazer um atendimento, ela usa esse formato, tá? Ele é bem completinho. E se cada serviço tiver o seu, né? Pode ser o seu formato próprio, é bem interessante. Colocar todos os dados, que daí vai facilitar para o digitador, né? Inserir no Recria. Aqui em cima, aqui, ó, tem Recria. Esse aqui é o número do Recria que fica lá na barra. Eu nem coloquei o número aqui, mas fica na barra, tá? Pode passar. Tem aqui a composição familiar. Então, também todos os dados. Vamos supor que eu more com a minha mãe, mas eu sou o RF. Eu vou colocar todos os dados da minha mãe, né? Sexo, parentesco, também bem importante para lançar no Recria. O NIS, pessoal. O NIS, ele hoje está sendo bem fundamental para nós, porque ele vai em relatórios, ele vai para acesso às entidades. Se eu não sei o NIS, eu posso perguntar no CRAS, ou no Cadastro Único, se pode enviar, então, a folha resumo para digitar ali essa informação. Eu gostaria que voltasse lá na primeira tela, se não me engano, onde diz usuário e acesso, antes de entrar na próxima tela. Aí, acesso ao sistema, usuário e senha. Passamos por esses anos, o usuário sendo
o técnico de referência, que alimentava o Recria. Eu vi que o meu R-Varisco não permitia o acesso de alguma alteração que fosse feita. Então, eu pedi para o Júnior criar para nós 2 usuários. Eu tenho o usuário Krasnorte, com uma senha, que sou eu que uso, e tenho o Krasnorte 1, que é utilizado por toda a equipe do CRAS. Eu acredito que o operador, né, do sistema, ele, daqui a pouco, ele não está mais no serviço. Aí, e ele saiu e não deixou senha. Então, se for o acesso, o usuário, por exemplo, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Santo Antônio, e a senha, não o nome da pessoa que está ali operando, tá? Pode passar um pouquinho mais para baixo, que daí dá para ver como foi feito o nosso usuário e senha. Bom, o Júnior vai falar sobre as senhas, tá? Ele também pode criar o usuário e as senhas. Eu vou deixar ele para o final, tá, Júnior? Pode descer lá na ficha cadastral, por gentileza. Depois da ficha cadastral, no próximo slide. Aqui, eu recebi essa pergunta, a Helena também, né? Quando vou cadastrar a família do usuário e já está cadastrada, mas está faltando algumas informações, podemos atualizar o mesmo ou tem que fazer um novo cadastro da família? Isso a Helena acabou de falar, né? As atualizações podem ser feitas no cadastro já existente. Não esqueça de apagar o histórico, aquele que foi gerado pelo sistema, que aparecerá como atendimento atendimento encerrado, e aí você exclui esse atendimento encerrado, insere um novo histórico, escreve o que foi alterado e o nome da pessoa que digitou. Eu dei um exemplo, atualizado o endereço de Mariana da Silva, digitado por fulano de tal, ou atendido pelo técnico fulano de tal, salvar. Pronto. Pode passar para a próxima. Oi? Antes de passar para a próxima, no chat estão aparecendo dúvidas sobre essa exclusão das alterações. Então, eu vou tentar explicar daí quem ficou com as dúvidas, ver se fica claro. Quando a gente faz qualquer alteração no cadastro, sendo incluir nome de família, endereço, quando a gente salva e entra de novo, se vai olhar nos históricos, vão aparecer 2 lançamentos. O primeiro é aquele que tu fez de fato. Aí vai aparecer, já mudou o endereço ou está escrito o histórico que tu fez. E o outro vai aparecer o nome do serviço, né, que é a senha que tu está usando, o dia que foi feita essa atualização, e isso aí que a Val falou. Atualizado endereço, atualizado não sei o quê. É essa que é para tirar. Não é a alteração nova que foi feita. É essa que tu fez, esse duplo que o sistema manda, que seria tipo uma confirmação daquilo que tu tá fazendo, ele aparece 2 vezes, né? E aí tu tira esse
que ele vai colocar a atualização de endereço em tal data. O endereço vai continuar atualizado, só que isso vai liberando espaço lá no histórico, ele vai ficando menos pesado, né, esse cadastro. É isso, né, Rô? É. Uhum. Acho que ficou claro. Se alguém tiver dúvida ainda, a gente manda e explica bem direitinho a dúvida que a gente responde. Uhum. Isso. Pode passar para a próxima. Aqui também, tá? Tem como alterar o nome da responsável familiar ou tem que fazer um novo cadastro? Bem, muito importante que todos saibam que para o Recria ter como responsável familiar é acima de 18 anos. Nós temos mãezinhas de 16, né? Que tem o seu filhinho, tem o seu companheiro. Mas se eles não tiverem essa idade, nós vamos ter que cadastrar eles e eles vão aparecer lá na tela da criança e adolescente, não como responsável familiar. Já houve uma situação aqui no CRAS, que a menina de 16 anos, com 2 filhos, né? E o companheiro 22, e então ele ficou como responsável familiar. Mas nós temos um critério aqui, que o responsável familiar sempre será a mulher, com exceção desse caso que eu citei, que o companheiro é maior e ela é de menor e tem 2 filhos. Se a mulher sai de casa e compõe um novo núcleo familiar e o companheiro ficou com as crianças, adolescente, morando na mesma residência, eu altero o responsável familiar, coloco ele, né, o companheiro, os filhos dela passam a ser enteados, né, e ela, então, vai ser feito uma nova ficha cadastral no caso do CRAS, porque ela já não reside no mesmo endereço e ele está lá. E a ficha dos dois, por ser mais antiga, e ele já estava nessa composição, ele fica como responsável familiar. Então, eu coloquei o exemplo ali da Patrícia da Silva, né? Que se eu quisesse, a Patrícia da Silva saiu de casa e o companheiro Jefferson ficou com as crianças. O Jefferson vai passar a ser responsável familiar, a Patrícia, ex-companheira, a Gabriele e a Nicole vão ser enteados, tá? Daí a gente salva e lá na tela inicial vai aparecer essa mudança. Vou para o histórico e coloco Jefferson é o responsável familiar, pois Patrícia não pertence mais ao núcleo familiar. Pode descer um pouquinho. Ah, tem que salvar, né? Tá. Essa outra veio mais uma pergunta, né? Quando nós estávamos montando a live. Quando um usuário é desligado do serviço, como deve-se realizar o encerramento no sistema? Primeiro, clica em mais novo histórico, lança o desligamento. Por exemplo, criança feliz faz isso. A criança fulana de tal não está mais frequentando o serviço, foi desligada. Ponto, assistente social Beatriz. Clica e salva. Então, a Beatriz vai ali, novamente, clica em cima daquele desligamento
e tenha que registrar término. Aí vai aparecer aqui que o atendimento na instituição foi encerrado e salva. Daí, nós sabemos que a criança não está mais frequentando o serviço de convivência. Pode passar. A PAI nos mandou também que no Recria está desatualizado os telefones e os e-mails. Bom, essa parte não me cabe. Então, vou deixar para o Júnior responder sobre a criação de usuário e senha. Tudo certo, Júnior? Tudo certo, estou acompanhando aqui. Tá, Júnior, tu pode falar, então, sobre usuário, senha e essas alterações. Eu prefiro que você, Certo. então, fale. Eu vou ser bem breve. Então, como vocês sabem, que eu acho que a maioria do pessoal já está por dentro, então ficou para o Condica, então, atualizar as senhas do sistema, né? O que eu queria pontuar, assim, a questão da duração dos usuários, né, do login, né? Acho que é importante a entidade ter um controle, quem está operando, que ela tenha a duração de 6 meses. Então, acho que é legal controlar a data, até para não chegar no dia ela ser cortada e tu tá ali trabalhando, enfim, ter que solicitar novamente, né? De repente está até além do horário de atendimento nosso, não tem ninguém para atualizar no ato, né? Então, acho que é legal ter esse controle da periodicidade, né, do login. A atualização dos dados, eu acho que é bem importante também até para recuperação de senha, né, Rô? Então, a entidade tem, em cima quando tu loga no sistema, eu fiz um teste esses dias, até não estava funcionando, no outro dia funcionou, enfim, caso não dê certo, vocês podem entrar em contato comigo lá. Mas ali tem, acho que as minhas preferências, em cima de onde tem o nomezinho do login, em cima ou embaixo, de próximo, ó, que tu pode atualizar o e-mail ali. Os demais dados, eu acredito que tem que entrar em contato mesmo. Mas ali tu consegue pelo menos atualizar o e-mail, deixar atualizadinho. E as entidades que notarem que estão desatualizados os dados, entrem em contato ou me mandam um e-mail. Acho que é legal a gente centralizar no e-mail do Condica daí, né? Para solicitar a renovação da senha. E para os novos, até se vocês quiserem anotar, pessoal, depois eu vou criar algum documento e deixar até no site mesmo da Recria, ali na entrada, para vocês encaminharem, ou um responsável pelo serviço, solicitar, né? Colocando, então, o nome, o sobrenome, o e-mail, a entidade e o serviço que está sendo executado pela entidade. Aí a gente registra ali no Condica, né? Imprime, deixa separadinho, certinho, quem solicitou o login, enfim, a validade, né? E acredito que é isso, me coloco à disposição também, Rô. Te agradeço foi ótimo aqui, foi uma aula para mim também, né? Então, me coloco à disposição aqui das entidades, dos usuários, precisarem de alguma coisa. Acho que é importante também o que a Lucimara colocou ali no chat, que há tempos não tem manutenção no site, né? Então, às vezes eu recebo uns e-mails lá de erros de sistema mesmo, né? E a gente não consegue resolver, assim, porque é uma questão mais técnica e não tem essa manutenção periódica que tinha anteriormente, né? Então, Júnior, até peço... eu quero dar um exemplo, tá? Eu conversei com o Júnior porque sumiu o histórico de uma família que eu estava cadastrando. Aí eu pedi para ele, né? Daí ele disse que não tinha, ele tentou várias vezes recuperar esse histórico, e era uma família que acessava de longa data todas as entidades, esteve institucionalizada, foi CREAS, foi CRAS e nada. Não conseguimos reaver esse histórico. Deu uma pane no sistema e sumiu. O que eu fiz? Eu acabei cadastrando novamente a família e colocando os dados que eu tinha. E coloquei uma observação também, que os dados anteriores não estavam mais sendo visualizados. Aí, eu pensei, vou imprimir para ver o que vai dar.
Na impressão, para minha surpresa, apareceu todo o histórico da família. Aí eu fui lá e também fiz na descrição ali dos atendimentos o quanto essa família tinha acionado, né, que tinha acessado a FAS. Então, pode acontecer isso, porque o Recria, ele está sobrecarregado, né, os caixes ali não são limpos há muito tempo, e vamos esperar ansiosamente esse novo sistema, né, que ele dê tudo certo para nós. Pode continuar, Júnior. Obrigada. Eu acho que é isso, Rô. É importante, acho, o pessoal anotar o e-mail do Condica, que tinha aquele do central@caxias, né? No fim, consegue abrir ele diariamente, porque como a gente está trabalhando ali no Condica, então acho que é mais fácil centralizar nesse e-mail do Condica. Então, se o pessoal quiser anotar, bom, vocês, a maioria já sabe o e-mail do Condica, né? Mas é Condica, com M de Conselho Municipal, o M no meio, né? condica@faz.caxias.rs.gov.br. Aí, quando vocês precisarem de algo, encaminhem para esse e-mail, que daí eu estou visualizando ele, vou visualizar rapidamente, né? Então, acho que essas são as informações assim, mais importantes, e me coloco à disposição, então. O que precisar para ajudar, estamos ali. E eu tenho só mais um pedidinho para fazer. Vamos padronizar a digitação no Recria. Vamos usar caixa alta somente para início dos nomes, né? Nome e sobrenome. Não colocar caixa alta, fica gritante, né? Então, tem alguns serviços que vão registrar no Recria e colocam caixa alta. Vamos padronizar. Quando eu tenho que atualizar, eu já coloco da mesma forma. Então, gente, obrigada. Desculpe a gaguejada de vez em quando, porque dá um friozinho na barriga, né? E eu me coloco à disposição se tiver mais perguntas. Obrigada, Rô. Então, seguindo alguns questionamentos, né? A Aline da Padev questiona se o material vai ser enviado por e-mail. Sim, né? Como nós já tínhamos falado anteriormente, eles vão ser encaminhados por e-mail e a gente pode colocar também, né, nesse e-mail, no corpo dele, o e-mail do Condica, caso alguém não tenha anotado direitinho ou precise reforçar, aí a gente consegue acrescentar também. A Gabi, do CAE, ela questiona se só consegue excluir o que é próprio do usuário que criou, ou quando outro usuário criou, tu também consegue excluir. Então, não sei se a Rô ou a Helena podem responder. Não consegue excluir, só quem está digitando pode excluir, sabe? Só o usuário pode. Gabi, se tu quer, por exemplo, excluir alguma coisa do meu histórico, tu não vai conseguir, somente o que tu lançar. Acho que ficou claro, né? Tá. A Paula, então, são aquelas dúvidas que a Helena já comentou, que era sobre a atualização do Recria. A Denise aponta que ela só faz os registros na APAI com a certidão de nascimento ou algum documento para ter a certeza, então, do nome. A Lúcia, ela questiona, ela pede se tem como excluir um cadastro de um usuário que seja RF para evitar a duplicidade. Então, ela pede que vocês repitam como é que faz para fazer a exclusão do cadastro de um usuário repetido. No meu caso, que eu coloquei ali, que eu mostrei para vocês que eu coloquei os meus dados pessoais ali para mostrar como exemplo, eu consigo excluir, porque eu fui lá no histórico, excluí tudo que tinha no histórico, que eu havia lançado, aí depois eu fui lá no início e cliquei em cima do meu nome e coloquei na aba excluir.
aí ele exclui. Mas se fosse de outra entidade, outro serviço que tinha lançado, eu não consigo excluir. O ideal, pessoal, é que quando, eu até estava comentando com a Helena, quando nós atualizamos um cadastro e essa família tem mais que um cadastro, colocar do lado do nome da pessoa, entre parênteses, cadastro correto. Aí, as outras entidades, os outros serviços vão direto naquele cadastro onde está colocado o cadastro correto e ignora os demais. Porque nós tínhamos também uma combinação anteriormente de que quem estava fazendo a manutenção de recria ia compilar os dados. Só que isso também se perdeu. Então, eu coloco do lado do nome cadastro correto, porque eu fico analisando cadastro por cadastro, o que está mais completo, eu coloco o cadastro correto. Certo? Aqui não tem o nome da pessoa, mas enfim, a dúvida é, na questão do usuário idoso, o RF não reside com o idoso, no registro ficará somente o nome do idoso? Isso. Nesse caso, vai ficar a família só com o nome do idoso. O Recria, eu posso colocar o que eu quiser ali, que ele vai aceitar. Só que é bom que ele retrate a verdadeira composição do núcleo familiar. Então, como o serviço tem conhecimento que esse idoso mora sozinho de fato, pode fazer o cadastro só do idoso. Embora no cadastro lá do serviço vá contar, vai ter um campo onde a referência é tal pessoa, ali na Recria, o idoso vai estar sozinho, porque a família é só ele, né? Eu quero aproveitar para responder uma dúvida que veio da Neura, da PAI, que ela pede se a mãe é falecida, é mais ou menos nessa linha da composição familiar. A dúvida é assim, quando a mãe é falecida e o curador do usuário é uma outra pessoa, devemos incluir o usuário ao núcleo familiar do curador ou ele permanece no núcleo familiar da genitora e incluímos o curador a este núcleo? A criança, ela vai ter que estar, essa pessoa que perdeu a mãe e tem um curador, ela vai ter que estar na família que ela reside na Recria. Se o curador não reside junto com essa pessoa, eles não vão estar juntos no mesmo cadastro. É a mesma situação do idoso. Vai estar lá, ele ficou residindo na casa junto com os outros familiares. Isso vai estar na Recria, vai aparecer mãe falecida, vai ser feita a troca de... Como a Helena estava de responsável familiar. Pode nem aparecer se ele não está morando junto. E daí, no cadastro que o serviço mantém lá no serviço, ele vai colocar, então, a observação de quem é o curador. Mas não dá para pôr uma pessoa que não mora junto como se fosse membro da família. Na Recria. E uma última pergunta, então, a princípio. Se tiver mais dúvidas, vocês podem continuar colocando no chat. A Isabel, ela disse que ontem ela estava conseguindo acessar normalmente e que hoje ela não conseguiu o acesso. Alguém verificou hoje se o problema é no usuário login da Isabel, enfim, ou alguém conseguiu acessar hoje? Alguém fez o teste?
Eu testei, sim, a Recria está entrando. Talvez, Isabel, o que tem momentos que a Recria não funciona, né? E aí, no segundo seguinte, tu tenta e ela tá ok. Talvez o que tenha acontecido contigo é que a tua senha expirou. Então, tenta acessar de novo e se de fato não conseguir, aí tu faz contato ali no e-mail que o Júnior divulgou, que provavelmente a tua senha expirou e ele tenha que fazer uma atualização de senha. Sobre questão de acesso, o Tiaoli também mandou uma dúvida, essa dúvida foi encaminhada para o e-mail do monitoramento da básica, que elas não tinham acesso elas não tinham mais a senha para fazer o lançamento. Eu acho que agora acho que ficou respondido, né, que deve ser encaminhado e-mail para o Condica. Nesse material que nós vamos encaminhar para todos os serviços por e-mail, vai constar, então, os contatos do Condica, os meus, o meu e o da Rô também, para caso aparecer alguma dúvida, o de senha e Recria com o Júnior, então, e os que vocês tiverem dúvida no momento de fazer, às vezes na hora de fazer aparece alguma coisa que nós também não conseguimos nos lembrar agora para falar, aí a gente divulga os nossos contatos também para vocês nos buscarem quando precisar. Isso. Seguindo, então, no bate-papo. A Lúcia parabenizando. A Cris Oliboni. Tivemos problemas com o cadastro devido à queda no sistema. Quando retorna, não aceita a conclusão do mesmo, nem a exclusão. Comigo já aconteceu, eu estava cadastrando, faltou energia elétrica, e aí quando eu voltei, o Recria dizia, deseja continuar cadastrando? E aí não vai e tal. Aí, o que a gente pode fazer? Descartar aquela inclusão e refazer a inclusão. Caso ele apareça duplicado o nome, você vai no histórico do cadastro que não completou, enfim, apaga aquele histórico, vai na página inicial e exclui na página inicial. Às vezes dá certo, outras vezes não. Porque se você migrar informações de outra família, né, para dentro daquele cadastro, ele não vai te deixar excluir. Mas se tu iniciou um cadastro, faltou energia, e depois quando você volta, deseja continuar cadastrando? Não, você não vai continuar. Vocês começam um cadastro novo. Ele vai aparecer lá, família já cadastrada. Ignorem e cadastrem novamente. Não sei se eu respondi como a pessoa queria, mas acontece bastante isso do sistema cair e a gente tem que reiniciar, ou atualização ou inclusão. Sim, respondeu, Rosângela. Eu tive 2 casos desses, porém, teve casos também que a gente não localizou mais o usuário. A gente tentava refazer o cadastro, ele dava que o usuário já possuía o cadastro e não abria para exclusão, né? Ele desapareceu do sistema. Acredito que tenha sido um erro no sistema mesmo. Exato. Aí o cadastro ele foi feito com a nomenclatura diferente. De repente a gente colocou a data de nascimento do lado. E aí a hora que a gente localizou esse cadastro, a gente fez a exclusão. Uhum, é isso mesmo. Eu posso aproveitar, já fiz outra pergunta ali no chat. A gente tem alguns casos de idosos que estão incluídos em algumas famílias.
porém o idoso ele não reside com os filhos, enfim. A gente faz, então, a atualização desse cadastro, que ele não reside com a família, Exato. e para mim fazer o cadastro dele atualizado com outros filhos ou esposa, enfim, eu faço um novo cadastro em nome dele? Sim, você faz. Sempre colocando no histórico antigo o motivo pelo qual tu está fazendo um novo cadastro. O idoso foi residir com fulana de tal. Ponto, a técnica ou quem digitou, tá? Que daí outros serviços podem até conversar com a pessoa que fez essa nova inclusão dele no Recria. Nunca esqueçam que o histórico é bem importante para saber quais são as migrações que estão ocorrendo. Certinho? Ela bugou, né, Carla? A Cris. Travou a Cris. Quer? Gi, mais alguma coisa? Não te ouvi. Eu estava vendo as perguntas e esqueci de ligar o microfone. A Daisy Heck, né, da educação, ela utiliza o sistema da Recria para consulta. Nos nossos acessos, permitem que possamos acrescentar informações. Por exemplo, quando temos informação da escola atual das crianças, Isso tu tem que mudar o teu tipo de acesso, daí fazer contato com o Condica, com o Júnior, para mudar o teu tipo de acesso. Aí também tu vai poder fazer a inclusão de informações, que nesse momento vai ser, né? Então, essa parte de mudar o tipo de acesso para que vocês possam pôr informações, tu tem que falar com o Condica. Complementando essa informação, né? Até onde eu tive conhecimento ali que o pessoal da gestão da FAS está vendo para incluir o pessoal da educação, para incluir, enfim, informações, né? Que até onde eu sei, até hoje não tem isso, né? É só para consulta. Então, acho que está sendo decidido ali a questão técnica mesmo, de não sobrecarregar o sistema, ver se é possível, né? E creio que daí vai sair uma definição, acho que da gestão da fase ali junto com o Condica, né? Mas não para o momento, acho que em breve, né? Está tendo uma articulação ali com a educação para fazer essa inclusão. Até porque é o tripé, né? Assistência, saúde e educação. Pessoal, se me permitem a palavra. Oi. Bom dia. Eu sou, então, a Giovane, estou na direção da proteção básica e estou ouvindo aqui vocês, né, e muito bacana esse momento, e aproveito para complementar, então, ali, em relação à resposta do Júnior. Nós, enquanto gestão, hoje, acreditamos muito que é de grande valia, de muita importância, batermos os dados com a educação, tendo em vista que hoje, né, a educação, ela está também entregando cerca de 4.200 aí cestas básicas mês, né, para os nossos usuários. Então, eu acho que a gente precisa estar também trabalhando, né, de forma no coletivo dentro disso. Então, existe uma questão de regimento, até, né, o Júnior me passou, a gente está vendo aqui com a nossa informática para estar acessando e termos a SMED, né, junto conosco. Então, é um processo, né, pessoal? Mas eu acho que vai ser de grande valia esse momento. Mas é uma ideia, assim, nossa, tá? De que a SMED possa estar, né, dentro da possibilidade do sistema, né, do Recria, de estarmos inserindo aí alguns da educação. E por isso também que veio o convite, né, para as gurias ali da SMED estar
se aprofundando e já dando um start inicial. Mas temos que ver aí junto ao regimento, né, e estudar direitinho para incluir, então, o pessoal da SMED. Certo? Só para complementar um pouquinho também. Obrigada. Valeu, Ju. Não vi que tu estava aí. Gi, mais alguma questão? Sim. Oi? A Franciane, então, do CCC, dizendo que, agradecendo, enfim, e pedindo desculpa que ela quem estava fazendo a pergunta dos idosos. Ela trocou de aparelho na hora e não conseguiu se identificar. A Cleo, do Criança Feliz, pedindo que seja encaminhado para o e-mail do Criança Feliz. O pessoal da UR, da PAISED, como mudamos um usuário para outro núcleo familiar? Então, primeiro, tu vai pegar na família que o usuário está, tu vai entrar no nome dele e vai aparecer lá no item de identificação, vai aparecer um não mora junto, sim ou não. Tu vai colocar não mora mais, dá para escolher as opções. É um dos itens lá que tem na primeira aba de identificação. Aí tu clica nesse e vai em salvar. Depois, tu faz uma nova busca da família onde esse usuário foi residir, entra nessa família, né? Clica em cima do nome dela ali na Recria, e aí tu vai pegar a abinha e incluir novo usuário. E tu vai pôr se é adulto, incluir adulto ou incluir criança adolescente. E aí procede a inclusão normal. Sempre lembrando de colocar para o histórico. Muito bem. Essas foram as perguntas, nós temos só uma que eu pulei ali, que foi a Pamela pedindo para a gente encaminhar para o e-mail pessoal dela, mas aí eu já anotei. Eu não sei se vocês sabem para quais e-mails vão ser encaminhados, provavelmente quem encaminha vai ser a Lucimara. Isso? Quem que vai encaminhar os e-mails? Enfim, provavelmente vai ser encaminhado na lista de e-mails que a FAS tem, né, dos serviços que nós temos em parceria, e para o pessoal da SMED, que foi convidado também, né, além dos serviços próprios. E vai ficar à disposição, qualquer coisa vocês podem pedir também, né, encaminhar para nós por e-mail a solicitação de que vocês querem receber, então, o material que, na sequência, nós fazemos o encaminhamento. Essas são as dúvidas, então. Não sei, Rô, Helena, se vocês têm mais alguma coisa, ou se a gente já pode finalizar o nosso encontro. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer o convite, enquanto membro da comissão do NEPAS também. É muito importante esses momentos de educação permanente, que vem responder as dúvidas do dia a dia, né? Eles são muito importantes. Então, agradecer à direção por pensar nesse espaço, de procurar o NEPAS para organizar esse espaço, e o convite, então, de auxiliar a tirar as dúvidas. E é isso, ficamos à disposição. Abraço a todos. Isso então, pessoal, agradecer a participação de todos, né, a disponibilidade de vocês em estar conosco nesta manhã de sexta-feira. Colocar-nos, então, enquanto a gestão de parceria também à disposição, e caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês sabem o nosso mecanismo, né, para nos encontrar via e-mail ou por telefone, certo? Até a próxima, então.
Bom dia. Oi, Tere. Tu tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, Tere. Alô? Tu tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo ou não? Eu resolvi ligar no vídeo porque nós não tava se ouvindo, né?